Se você puder, então, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 13, para que a gente possa ler o texto base. É importante, dessa forma a gente vai estar contextualizado. Ok? Então, Mateus, capítulo 13, nós vamos ler inicialmente do verso 24 ao verso 30. Depois nós vamos fazer uma nova leitura do verso 36 até o verso 42. Assim nós vamos conseguir compreender tanto a colocação da parábola, por Jesus, como também a sua explicação. Porque essa parábola, no caso, Jesus ele explica com clareza e com riqueza de detalhes aquilo que ele quis ensinar, aquilo que ele quis passar. Então vamos lá? Mateus capítulo 13, verso 24 em diante vai dizer assim: Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu, produziu fruto, e apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direis aos ceifeiros: Ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Ok? Agora Mateus, capítulo 13, do verso 36 em diante, Jesus ele explica essa parábola, ele traz aos discípulos somente, não a toda a multidão, mas aos discípulos somente a explicação dessa parábola. Então, do verso 36 em diante, ele diz assim: Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: Explica-nos a parábola do joio no campo. E ele respondeu: O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, a ceifa é a consumação do século, e o ceifeiro são os anjos. Pois, assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa, assim haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa então é a parábola do joio e objeto hoje do nosso estudo aqui na nossa escola bíblica dominical. Tá ok? Então Jesus ele conta a parábola e aqui a partir do verso 36 ao 43 ele já explica a parábola. Ele já fala com os seus discípulos aquilo que ele estava querendo dizer, aquilo que ele quis ensinar. Você deve ter percebido então que Jesus foi bem objetivo na sua explicação, ele colocou todos os pontos, o que é o que, e explicou com muita clareza. Então não é uma parábola muito difícil, complexa, e também não é uma parábola de tantas interpretações assim. Ela é bem objetiva, ela é bem clara no seu ensinamento. Mas algumas coisas, às vezes, nós deixamos passar. Sempre que nós lemos a Bíblia de um modo muito corriqueiro, sem dar atenção aos detalhes, sem procurar contextualizar, ver quem estava ali com Cristo ouvindo, sempre que a gente faz uma leitura muito dinâmica, a gente acaba perdendo vários conceitos do ensinamento. Então hoje, em alguns minutos aqui, nós vamos tentar pegar essas entrelinhas ou esses conceitos e tentar aplicá-los também, claro, para o nosso tempo hoje. Então, qual que é o
o significado dessa parábola, afinal de contas? Eu acho que isso está bem claro. Então, Deus quis dizer, Jesus quis dizer o seguinte, ele quis dizer que existe o mal no meio do bem. Isso é um fato. Tá? E nós podemos pensar aí tanto no contexto da igreja como no contexto do mundo, mas existe um fato aqui que é inerente, que nós não podemos fugir dessa realidade. Existe o mal no meio do bem. E a grande verdade é que o mal e o bem, eles não conseguem agora se separar, mas haverá um tempo em que essa separação vai acontecer, que é o tempo da colheita, conforme Jesus explicou aqui. Então veja, existe o mal que, veja bem, ele se parece com o bem. Então existe o mal no meio do bem, é um fato. Existe um mal que tem cara de bem, ou que se parece muito com o bem. Não sei se você já teve a oportunidade de observar o trigo e o joio, mas ambos são muito semelhantes. Eles são muito parecidos. O trigo é aquela plantinha, ela tem um tom meio dourado, meio amarelo. O joio, ele é simplesmente igual, ele não difere em nada visualmente. Então, quando você olha no campo, você não consegue distinguir. Qual que é a diferença, então? A diferença é que o trigo, dentro de si, ele não é vazio, ele não é oco. O joio, no entanto, ele é oco, ele não serve para nada, ele só cresce a casca. Então percebam o ensinamento de Cristo e a forma, os exemplos que ele utiliza para poder colocar os seus conceitos de ensinamento. Jesus, claro, sempre muito eficiente. Então veja, dizer que existe o mal no meio do bem, dizer que o mal ele se parece muito com o bem, e isso é fato, e visualmente nós não conseguimos distinguir essa diferença. E qual que é também o significado da parábola? Bom, é dizer que no final haverá essa separação. Deus julgará a todos e revelará quem é o joio e quem é o trigo. Então são fatos importantes dessa parábola e ela se resume dentro desses três conceitos. Existe o mal crescendo com o bem. Esse mal dificilmente pode ser identificado, é muito difícil de distinguir o mal do bem, e no final Deus vai traçar e vai julgar e vai revelar e enfim vai separar o joio do trigo. Ok? Então vamos lá. Jesus começa falando então do reino dos céus. Percebe que lá no verso 24 ele diz assim, ó, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou. Ele começa falando do reino dos céus, dizendo então que um homem semeou a boa semente. No caso aqui então, nós já entendemos do que se trata, ou seja, que se trata de Deus e aquilo que ele nos propôs, que é algo bom. Então veja, é um campo e Jesus ali semeando uma boa semente. Já a princípio a gente entende o seguinte, aquilo que Deus fez por nós, aquilo que Deus semeou em nós, aquilo que Deus semeou não somente em nós, mas semeou no mundo inteiro, deixou para o mundo inteiro, que é o projeto, o plano, a obra de Deus, aquilo que Deus fez, aquilo que Deus plantou, aquilo que Ele semeou, é algo bom, é algo que deveria frutificar e é algo para ser bom. Então veja, cabe à igreja, ela deve viver esse algo bom, certo? Mas veja bem, veio o inimigo nesse meio tempo e semeou o joio no meio do trigo. Então tudo que Deus fez é bom e perfeito. Sabe, o campo, a semente, tudo que Jesus plantou e deixou para nós, como igreja que somos, ou mesmo para o mundo inteiro, é algo bom, perfeito, agradável, é algo sublime, é algo que nós deveríamos viver e colher frutos agradáveis, porque tudo que Deus planejou, projetou e deixou através de Cristo aqui é algo bom e perfeito. Mas a parábola diz que veio o inimigo e plantou o joio no meio do trigo. Então veja, por que Jesus usa esse exemplo? Porque isso era comum naquela época. Um inimigo de alguém que tinha ali a sua plantação era muito comum no meio da noite, no meio da madrugada, o inimigo dessa pessoa ir até lá e plantar uma praga no meio da sua plantação. Era uma forma de se vingar por alguma situação pendente, por alguma situação que eles viviam. Era uma forma de vingança. Então Jesus ele é sempre
Tudo que ele usa como contexto é para que aquelas pessoas da época pudessem compreender. Então isso era um fato comum naquela época. E veja, esse é de fato o empenho do diabo quando você tenta trazer a interpretação ou a aplicação daquilo que Cristo estava dizendo. Esse é o empenho do diabo, distorcer tudo aquilo que Deus fez, distorcer e trazer confusão em tudo aquilo que Deus fez. E todo projeto de Deus é perfeito. Como eu disse, é bom, é para nossa salvação, é para nossa vida saudável, tanto espiritual como em todos os aspectos. Tudo que Deus fez para nós e deixou para nós é bom. Agora, o papel do diabo é trazer confusão, é colocar mentira. Entende? Ele quer distorcer tudo isso que Deus fez e deixou para nós. O joio, como eu já comentei, veja, o joio é uma planta daninha, ele é uma praga, na realidade, que cresce em meio ao trigo. Então ele é uma planta daninha que, ao crescer, ele é muito semelhante ao trigo. Não se nota essa semelhança visualmente. O joio por dentro, como eu disse, ele é oco. Ele não tem nada dentro dele, mas no entanto, visualmente, esteticamente, ele é exatamente igual ao trigo. Amados, e aqui já cabe várias aplicações, vários ensinamentos. Cristo estava tentando mostrar para aquelas pessoas que aquilo é real, vai acontecer, o joio vai crescer no meio do trigo, isso é um fato. É importante também ressaltar que quando Jesus coloca essa parábola, o campo aqui, normalmente nós interpretamos, nós colocamos como sendo a igreja. Quando se fala do joio e do trigo, talvez você já tenha ouvido falar vários ensinamentos, pregações nesse sentido. Quando você fala do joio e do trigo, quando Jesus cita essa parábola aqui, ele fala do campo. No campo cresce o joio e o trigo. Mas veja bem, esse campo ele não é especificamente a igreja. O próprio Jesus depois ele esclarece isso no verso 36 em diante, quando ele explica a parábola. O campo, na realidade, é o mundo. Então veja, a semente que Deus plantou é para o mundo todo. Claro que aquele que aceita é quem vai viver, mas o projeto, o plano é para o mundo inteiro. Então quando Jesus fala aqui do joio e do trigo, normalmente nós atrelamos como o mal crescendo dentro da igreja, no contexto eclesiástico, mas não é isso que Cristo quis dizer. Cristo falou do mundo todo. Claro que isso pode ser aplicado ao contexto eclesiástico, ao contexto da igreja, sim, mas essa não era a ideia inicial da parábola, no caso, né? Então, como nós falamos, o joio por dentro ele é oco, mas por fora, eu não sei, como eu disse, se você já teve a oportunidade de ver, mas joio e trigo são idênticos. Eles não têm alteração. Eu até tentei pensar em trazer aqui o joio e o trigo, mas eu não consegui encontrar, não imaginei onde eu poderia encontrá-los. Mas se você puder depois dar uma pesquisada, você vai ver, eles são idênticos. Isso acontece no meio da igreja? Acontece. Eu sei que a parábola foi direcionada para o mundo todo, mas como eu disse, ela pode ser aplicada para o contexto eclesiástico. Isso acontece no meio da igreja? Acontece. Porque na igreja você vê todo mundo servindo, todo mundo caminhando, todo mundo glorificando, todo mundo adorando a Deus. Mas quando ele vier, ele vai fazer uma separação. Porque até mesmo no contexto da igreja, existe sim o joio. Então veja, e como nós falamos, o joio ele é oco por dentro. Então qual é a necessidade que eu e você temos? Talvez você se preocupe e diga, peraí, eu quero ser trigo nesse caso, não quero ser joio, porque o joio vai ser amarrado e lançado na fornalha de fogo. É assim que Cristo explica essa parábola. Então veja, eu não quero ser joio. Muito bem, se a diferença do joio é que ele é oco por dentro, enquanto o trigo não é oco por dentro, tem conteúdo aproveitável, então o grande ensinamento aqui, já nesse primeiro momento do nosso estudo, é que eu e você, internamente, precisamos ter uma essência. Internamente, precisamos ter uma adoração. A adoração da boca para fora, ela é importante. A adoração onde nós nos dirigimos à igreja, nos assentamos nos bancos, ficamos ali, comunhamos com a igreja, participamos de tudo isso é importante. Mas se internamente essa adoração não existir, então talvez eu e você sejamos tidos como joio. Então o ensinamento de Cristo aqui é fiquem atentos, porque o adorador verdadeiro é aquele que adora em espírito e em verdade, é aquele que tem a essência internamente. Então veja, se os trabalhadores no caso fossem separar, eles poderiam tirar o trigo
ao invés do joio, devido à semelhança dos dois. Por isso que Jesus fala, não separem quando eles dizem, vamos separar então. Não, Jesus diz, não separe, porque não há como eu e você distinguirmos isso. Agora vamos lá, quem colocou o joio lá? Você se lembra? Pois bem, existe aqui uma indagação. Mateus 13, no verso 27 que nós lemos, diz assim, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que então tem joio? Se tudo que Jesus plantou é bom, então por que tem joio no meio da plantação? Então os trabalhadores perguntam, Senhor, o Senhor semeou, por um acaso, o joio no meio do trigo? Mais ou menos essa era a pergunta. E veja, algo que precisa ser entendido aqui é que Deus, gente, preste atenção nisso, isso é muito importante. Deus não é culpado pelo joio. Ele não plantou o joio. A parábola diz que não. Jesus responde assim, ó, o dono do campo diz assim, não, eu não semeei o joio, eu não semeei o joio, mas veio o inimigo à noite e colocou o joio no meio do trigo. Então entenda, tudo que Deus fez é perfeito e bom, mas o diabo distorceu isso. Agora que fique claro que Deus não é culpado pelo joio. Essa é uma pergunta que muitas pessoas que questionam a maldade que há no mundo, questionam e falam, se existisse um Deus, então essas maldades não aconteceriam, essas coisas ruins não aconteceriam. Mas a verdade é que essas coisas ruins não veio de Deus. Não foi Deus que colocou as coisas ruins. Deus não plantou o joio, Deus plantou o trigo, que é bom, que é perfeito. O joio, quem plantou foi o inimigo. Então Deus não é culpado das maldades que existem. Então veja, porque o mal existe, você já deve ter ouvido essa pergunta em algum momento, principalmente por parte daqueles que não creem em Deus, por que o mal existe? Bom, ele não veio de Deus. Em Deus não existe o mal. Dele não pode fluir mal, porque ele é essencialmente bom. O mal não vem de Deus. Se existe joio no meio do trigo, foi o inimigo quem o fez. O plano de Deus, ele é santo, ele é perfeito. Se nós ficarmos dentro do plano de Deus para nós, então eu e você vamos crescer saudavelmente, porque é essa a proposta de Deus para a nossa vida. O que fazemos então com o joio? Veja, Mateus 13, 28 agora. E os servos lhe disseram, queres, pois, que vamos lá e arranquemos o joio? Então aqui existe também um novo ensinamento. Veja, por mais que o joio está entre nós não sabemos identificá-lo. Eu e você não temos capacidade para tal, para identificar o joio. Veja uma coisa, um detalhe da parábola, conforme Jesus explica lá no verso 39, lá na frente na explicação da parábola, ele diz que os ceifeiros são os anjos. Entende? E ele fala assim, na sua representação, se ele responde aos trabalhadores que representavam os anjos, então se ele responde aos trabalhadores dizendo, não arranque o joio, porque se você arrancar o joio, você pode também arrancar o trigo no meio do joio. Então entenda a profundidade disso. Ele está dizendo o seguinte, nem os próprios anjos que representavam os ceifeiros que se propuseram a arrancar o joio, nem os próprios anjos teriam condições de identificar quem é joio e quem é trigo. Percebe? Somente Deus teria essa condição. Nem mesmo os anjos poderiam identificar o joio do trigo. Somente Deus. Não temos, eu e você, então, entenda isso, eu e você não temos capacidade para distinguir quem é joio e quem é trigo. Isso quer dizer o que para nós? Quer dizer que eu e você não podemos julgar, que não nos cabe julgar. Mas normalmente nós julgamos? Sim. Normalmente nós julgamos. Como que nós fazemos isso? Nós estabelecemos nossos próprios códigos de regra, códigos de valores, doutrinas impostas por nós mesmos. E seria tipo assim, se eu não gosto dessa música, então Deus também não aprova essa música. Nós criamos um parâmetro. Então você tem várias pessoas que servem a Deus, várias igrejas, cada uma com o seu estilo, com a sua forma de adoração, de conduzir sua adoração. E existe muito pré-julgamento, existe muitas pessoas que
que falam a respeito de uma dada forma, de uma determinada forma, de um estilo de roupa, de uma forma de falar, de uma forma de se vestir, o lance de tatuagem ou não tatuagem, pessoas que se vestem de uma forma ou de outra. Então existem vários pré-julgamentos que nós realizamos, nós criamos vários parâmetros do que é o correto. Mas a verdade, amados, é que nem os próprios anjos puderam identificar quem é joio e quem é trigo. Então por que eu e você às vezes achamos que nós podemos trazer clareza a isso? Nós não podemos. Nós não podemos. A gente não pode julgar ninguém pelo que está fora. Por que somente Deus vai julgar? Porque somente Deus conhece o nosso coração para poder avaliar e julgar com clareza e com justiça. Então veja, se eu entendo, por exemplo, que essa é a doutrina e a forma correta, então é como se Deus, o próprio Deus quem tivesse estabelecido aquela doutrina, porque nós falamos dos nossos próprios valores e nós fazemos isso. Então aqui também há um ensinamento de Cristo para nós. Não nos cabe julgar. Nós não sabemos quem é joio. Não nos cabe julgar. Entende? E como nós falamos inicialmente, o campo aqui não é a igreja somente, mas é o mundo inteiro. É o mundo inteiro, porque a própria parábola testifica sobre isso e fala sobre isso. O campo aqui não é a igreja, mas é o mundo todo. Então veja uma coisa aqui que é importante. Mesmo aqueles que não estão dentro da igreja e que estão fora da igreja, não cabe a mim e a você julgar se esse alguém é joio ou ele é trigo, mesmo ele estando fora do contexto da igreja. Percebe, amados, que existe então uma gravidade aí também e um ensinamento de Cristo que é muito grande. E nós precisamos estar atentos a essas realidades. Nós precisamos estar atentos a essas realidades. Os nossos parâmetros, eles não podem ser via de regra para poder julgar as pessoas e dizer quem é joio. Não pode ser a regra. Eu e você não temos capacidade para dizer quem é joio. Mas a Bíblia fala sobre o julgamento e que nós deveríamos avaliar pelos frutos. Nós vamos falar sobre isso. Só para a gente não perder a ordem aqui, nós vamos falar sobre isso ainda mais para frente. Mas entenda, a título de condenação, ninguém tem a capacidade para dizer. Ninguém pode fazer isso. Veja uma coisa, aqui nós nos lembramos do fato de que Deus, observe isso, ama a todos sem distinção. Se o campo é o mundo e ele plantou a boa semente, ele plantou para o mundo inteiro. Então, nós nos lembramos aqui de que Deus quer que eu e você atente-se a todo mundo, cuidemos de todos sem nenhum tipo de distinção. Então veja, pessoas que são problemáticas, elas não são para serem deixadas de lado. Pessoas que nós julgamos pela nossa própria avaliação, que estão erradas, que são erradas, que têm condutas erradas, elas não são para serem deixadas de lado. Como nós não temos como saber quem é joio e quem é trigo, então nós não podemos simplesmente fazer pré-julgamentos e estabelecer por nossas próprias regras e determinar que o joio é esse, o trigo é esse, então nós vamos dar atenção somente ao trigo. Nós não temos essa condição. Nós não temos, todos precisam de cuidado, ou seja, um joio, entenda uma coisa, ainda que ele seja, nós não saibamos, com o cuidado que nós exercemos, ele pode se tornar um trigo depois. Sabe, amados, o que eu observo muitas vezes por parte de algumas situações, principalmente no contexto pastoral, é que às vezes na igreja existe uma pessoa que é muito difícil de lidar, é uma pessoa muito complicada de lidar. Então nós logo avaliamos como alguém que precisa de um tratamento, alguém que precisa ser tratado por Deus. Então essa pessoa às vezes acaba manifestando interesse de sair da igreja, de ir para outra igreja. E nós apoiamos muitas vezes essa decisão no intuito ou sob a fala de que Deus vai tratar com essa pessoa. Ele vai para uma outra igreja e Deus vai tratar com ele. Mas a grande verdade, amados, é que se ele está conosco ali, quem tem que tratar dele somos nós e não outra pessoa, outro pastor ou outra igreja. Todos merecem atenção, todos merecem um cuidado, porque ninguém aqui sabe quem é joio e quem é trigo. Talvez nós estamos rejeitando uma pessoa julgando que ela é joio e ela pode ser trigo. E nós não sabemos disso.
Então o ensinamento de Cristo é: não julgue, não tente arrancar o joio do meio, porque se você fizer isso, você pode arrancar o trigo junto. É a nossa incapacidade de avaliar. Diante disso, então, o que nós fazemos? Nós amamos a todos. Nós trazemos todos para perto de nós, nós cuidamos de todos, sem distinção. Exercemos o amor, a graça. É isso que nós precisamos fazer. Nós não podemos simplesmente achar que fulano ou ciclano é errado e excluir o fulano ou ciclano. Nós não temos essa capacidade. Não temos essa capacidade. Às vezes nos parece muito fácil olhar o contexto de alguém que está lá fora no mundo cometendo diversos pecados. E nós lamentamos, pensamos, essa pessoa vai para o inferno. É a incapacidade que nós temos. Nós estamos exercendo algo que não nos cabe. Sabe por quê? Porque a boa semente que esse senhor do campo, representado aqui na pessoa de Cristo ou do próprio Deus, a boa semente que ele plantou é para o mundo inteiro. É uma oferta para o mundo todo. O que eu quero dizer com isso é que Deus ama a igreja, Deus ama os filhos, mas Deus ama também aquelas pessoas que estão lá fora no mundo, cometendo os piores pecados e os pecados mais horríveis que você consiga imaginar. Deus os ama. Mas ama menos? Não. Ele ama cada um de nós que tem caminhado, que tem servido, que tem dedicado, tanto quanto ele ama aquele que está lá fora cometendo pecado. Deus ama a todos. Então por que eu e você rejeitamos um e outro? Por que eu e você estabelecemos que uns não são dignos de atenção e cuidado e outros sim? Por que nós fazemos isso? Nós não temos a condição de fazer isso. Os ceifeiros daquela parábola disseram: peraí, se tem joio no meio do trigo, então, Senhor, vamos fazer o seguinte, vamos tirar o joio. E aí o dono da vinha, o dono da plantação aqui, o dono ali, do senhor ali do campo, ele diz assim: não, se você tentar arrancar o joio, você pode também arrancar o trigo. Então ele diz: um dia Deus vai fazer essa separação, mas um dia Deus vai fazer isso, não somos nós. Então Cristo passa um ensinamento muito claro aqui com relação ao amor e a nossa postura no convívio como igreja, no convívio social, enquanto vivemos nesse mundo, entendendo que Deus ama a todos, sempre e sem distinção. Então veja, a parábola na sua ideia central, veja, o campo aqui, como nós falamos, é o mundo. Porque, como assim é o mundo? Normalmente nós falamos dessa parábola e pensamos assim, na verdade, Jesus está falando da igreja. Pessoas que dizem servir a Deus, que na verdade não servem a Deus. Estão dentro do contexto da igreja, crescendo no contexto eclesiástico juntos. Mas a verdade é que em Mateus 13, no verso 38, quando Jesus explica a parábola, ele vai dizer assim, ó, o campo é o mundo. Veja, Mateus 13, 38, vai dizer assim, o campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. É algo geral, entende? Então, por mais que caiba uma aplicação relacionada à igreja, na sua ideia central, Jesus está falando do mundo todo. Normalmente nós aplicamos essa ideia somente à igreja, a crentes, digamos assim, falsos e crentes verdadeiros. Mas Jesus falou do mundo todo. Então veja, na verdade a boa semente é o evangelho que está sendo pregado. E em razão da pregação do evangelho, obteremos aqui então dois resultados. Uns crerão, e nós vamos chamar de trigo, e outros não, nós vamos chamar de joio. Lembrando que também existem joios, mesmo no contexto eclesiástico, por mais que Jesus falou do mundo, existe também no contexto igreja, aqueles que seriam trigos, né? Aliás, aqueles que seriam joios, mas eles estão disfarçados de trigos. Então também isso acontece. Dá para separar julgando pelas obras? Então veja uma coisa que é importante. Pois bem, tem gente ruim fazendo obras aparentemente boas. Então quando a gente fala da avaliação pelas obras, claro que existe algo que nós devemos fazer. Existe um cuidado que nós devemos ter. Mas não dá para julgar uma pessoa pelas obras a título de salvação, a título de céu e inferno. Nós não temos condições para isso. Nós não temos capacidade para fazer isso, como nós falamos. Aqui nós nos lembramos dos que um dia, por exemplo, estarão diante de Deus
Eu sei que você conhece aquele texto lá de Apocalipse, já no final, quando pessoas vão chegar diante de Deus, no julgamento final, no grande trono branco, quando Deus julgará todas as pessoas, muitos vão chegar naquele dia diante de Deus e dizer: mas em teu nome nós expulsamos demônio, em teu nome nós fizemos muitos sinais e operamos muitas maravilhas. E então Deus vai olhar para eles e dizer: não vos conheço. Então sim, esses eram joios que cresceram no meio do trigo. Mas se eles eram joios, eles apresentaram obras? Sim, eles apresentaram obras, porque fizeram sinais, maravilhas, milagres, expulsaram demônios, fizeram muitas coisas. Porque o nome de Deus é que contém o poder. Mas perceba, e Deus tem um compromisso com a sua palavra quando ela é ministrada. Mas perceba que Deus não conhecia aquelas pessoas. As obras foram feitas, mas eles não conheciam aquelas pessoas. O que essa parábola está nos dizendo, está nos ensinando, amados? Veja, não adianta muitas vezes eu e você estarmos na igreja constantemente. Não adianta muitas vezes nós participarmos de um ministério, 2, 3, 10 ministérios no contexto eclesiástico, no contexto da igreja. Não adianta, amados, nós estarmos ali envolvidos, crescendo no meio do corpo, se dentro de nós não houver uma essência. Como eu falei, talvez você entrou agora, mas eu torno a dizer qual é a diferença do joio e do trigo. O trigo não é oco. Ele tem a sua parte aproveitável. O joio é oco por dentro, mas por fora ele é igual ao trigo. Então veja, não adianta muitas vezes caminharmos, estarmos na igreja, fazermos de um tudo, se internamente a essência não existir. O que isso quer dizer? Que não adianta nós irmos à igreja, fazermos a obra, fazermos tudo, se em nossa casa nós não temos testemunho, se em nossa vida pessoal não existe presença de Deus, se nós não temos o cuidado de uma oração, de um falar com Deus, de lembrar de Deus quando nós estamos fora do contexto da igreja. Entende? A essência vai mostrar de fato um dia quem nós somos. Você se lembra dos apóstolos? Eles eram 12. Eles eram 12. E eram 12 apóstolos. E todos andavam com Cristo. Todos ouviam a Cristo. Todos viram os milagres de Cristo. Todos trabalharam pela obra de Cristo. Todos apoiaram a Cristo no seu ministério enquanto ele esteve aqui. Eles eram 12. Mas um deles era joio. Mas não deu para identificar. Ninguém pôde identificar. Claro que Cristo sabia, porque ele tem como identificar. Mas e os 11? Quando Cristo falou: um de vocês há de me trair. Então todos olharam um para o outro, curiosos, dizendo: quem será? Porque não dá para saber. Então perceba que aparentemente os 12 estavam trabalhando pelo ministério, exercendo o ministério, apoiando a Cristo, ajudando a Cristo em tudo que ele necessitava. Todos estavam envolvidos e engajados na obra de Cristo. Mas um era joio, que era Judas. Percebe? Então, amados, existe um alerta para nós aqui. Quem eu e você somos? Somos servos, estamos servindo, estamos na igreja, estamos caminhando. Isso é excelente, isso é sublime, isso é necessário. E há uma orientação bíblica para que nós façamos isso. Mas se não houver uma essência em nós, se internamente Deus não morar, Deus não habitar, então, talvez, amados, nós estejamos correndo em vão. Há um alerta aqui nessa parábola para que eu e você tenha cuidado disso, haja com muita atenção. Então veja, estar na igreja fazendo a obra, pouco importa se não houver uma essência dentro de nós. Claro que isso não nos impede de realizar julgamentos, porque também a Bíblia nos orienta a realizar julgamentos. Mateus, no capítulo 18, vai dizer lá que nós precisamos avaliar vários
contextos de Paulo e ensinamentos de Paulo vão esclarecer para nós também que há uma necessidade de que eu e você avalie, que nós julguemos o Espírito, que nós retenhamos aquilo que é bom. Ok, tudo isso precisa ser feito sim, eu não estou dizendo com isso que a igreja não tem que ter um parâmetro, porque ela precisa ter. Existem doutrinas sim, existe uma disciplina, existe uma orientação que nós devemos dar, existe uma forma que nós devemos avaliar sim, isso é um fato. Mas veja, julgar os espíritos, conduzir com orientações não nos dá o direito de condenar ou fadar pessoas ao inferno, ou seja, excluir pessoas do meio do corpo, julgando-as como sendo joio. Nós não podemos fazer isso e nós não temos essa capacidade em nós, entende? É como alguém, por exemplo, num caso típico, é como alguém que foi ou que está divorciado, por exemplo, que é culturalmente uma situação sempre muito difícil, sempre muito complicada. É como alguém que está divorciado ou alguém que adulterou. Nós temos uma facilidade enorme para excluir essas pessoas. Você se lembra da mulher adúltera quando levaram ela até Cristo? Eles estavam com as pedras nas mãos para apedrejar aquela mulher. Mas quando Cristo ouve o relato deles e a vontade deles, ele agachado, escrevendo na areia, olha para eles. Acha que Cristo, quando olhou para aquele cenário, olhou para aquelas pessoas e olhou para aquela mulher, ele viu a parte de fora, a estética? Não. Ele olhou para o coração daquela mulher. E ele já sabia do arrependimento. Aquela mulher, amados, aquela mulher adúltera, pega no ato do adultério. Ela, em meio àquela multidão, se você analisar comigo, ela era o trigo. E todos os demais que a condenavam poderiam ser classificados como joio. Entende, amados, o peso da coisa? Nós precisamos ter muita cautela, ter muito cuidado com isso. A Eusa está colocando aqui para nós, avaliar é diferente de julgar. Exatamente. Nós precisamos fazer uma avaliação, porque nós temos um parâmetro a seguir. Existe uma orientação bíblica de que existe sim um parâmetro, existe uma forma correta, existe um ensinamento para nós, mas um julgamento não. Desfazer de pessoas porque talvez não entrou dentro de um parâmetro colocado pelo homem é algo que nós mais vemos acontecer e nós não temos capacidade para fazer isso, nós não podemos fazer isso, condenar pessoas dentro desse aspecto. Eu vou reler com você a parte final aqui da nossa parábola para que a gente chegue aqui nas nossas conclusões. Veja uma coisa, na parte da explicação da parábola, Jesus vai dizendo assim, e ele respondeu, quando ele foi questionado de o que significa essa parábola final, porque os discípulos ficaram curiosos. Perceba que também os discípulos eles já demonstram receios dentro de si mesmos. Jesus aqui contou várias parábolas, não foi somente essa, a parábola do fermento, a parábola do grão de mostarda, enfim, ele foi contando várias parábolas, mas os discípulos indagaram sobre a parábola do joio. Porque quando Cristo falou de exclusão, de lançar no inferno, de arrancar, eles ficaram preocupados, eles demonstraram preocupação e por isso eles perguntaram sobre isso. E Jesus ele responde assim, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Então veja, é Cristo que veio e semeou a boa semente. Então veja, o campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. O joio, os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa e a consumação do século e os ceifeiros são os anjos. Quando haverá essa distinção de quem é joio e quem é trigo? Somente na consumação dos séculos. Quando é a consumação dos séculos? Quando Jesus vier, ele vai julgar, ele vai avaliar. Então, quais cuidados nós precisamos ter aqui? Primeiro, não seja joio. Não seja joio. Não seja vazio por dentro. Se você entrou agora, eu torno a repetir. Estamos falando da parábola do joio e do trigo. Qual é a diferença? O joio é oco, o trigo não. Mas eles são iguais? Eles são iguais. Então qual é o ensinamento para nós? O primeiro deles é, não seja joio.
E como que eu não vou ser um joio tendo essência, servindo a Deus internamente, caminhando com Deus com sinceridade, com verdade, sabe, verdadeiramente, internamente, com o coração, amando a Deus, não fazendo ou criando uma imagem de cristão. Essa não é a ideia. Essa não é a ideia. Então nós precisamos entender que existe o mal no meio do bem, isso é um fato. Existe o mal que se parece com o bem, isso é o fato. E no final Deus vai julgar a todos e vai separar quem é o mal e quem é o bem. Basicamente é isso. Qual é o ensinamento para nós? Não faça parte do grupo do joio. E para você não ser parte do grupo do joio, tenha a essência em você mesmo. Sirva a Deus com sinceridade. Sirva a Deus em sinceridade, em espírito e em verdade, como a Bíblia diz. Como a Bíblia diz. Então, pontos para que eu e você compreendam o que é importante, o ensinamento dessa parábola. Nós precisamos ser sinceros, verdadeiros diante de Deus, porque vai chegar um dia em que haverá uma separação de quem é joio e quem é trigo. Na consumação dos séculos, Deus fará isso. Então, como nós discorremos vários ensinamentos contidos, se nós não temos capacidade de julgar e de avaliar, então não julgue. Não julgue pessoas, porque veja, eu vejo vários ensinamentos com base nessa parábola de pessoas que excluem alguns porque entendem e usam aquela fala de que ele era joio. Nós não temos capacidade para dizer isso. Nós não temos como avaliar dessa forma porque isso não está em nós. Não está em nós. Seguindo na conclusão no verso 40, estamos em Mateus 13. Jesus vai dizendo assim, pois assim como o joio, veja, assim como o joio é colhido e ele é lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Entende? O joio, ele é colhido e é lançado ao fogo. Ok, nós já sabemos disso. E o que vai acontecer com o trigo? Com aquele que caminhou, com aquele que tinha essência dentro de si? Ele não vai ser lançado ao fogo. Esse sim vai repousar com Deus para toda a eternidade. Então Jesus está dizendo aqui de uma realidade da qual eu e você precisaremos viver, que é crescer dentro do meio eclesiástico, viver no contexto desse mundo, sabendo que existem pessoas que são do mal e existem pessoas que são do bem, mas que eu e você não temos capacidade para distinguir quem é quem. Somente Deus pode fazer isso. Somente Deus pode fazer isso. E se nós não temos capacidade para saber quem é quem, então nós não podemos pré-julgar ninguém e nós devemos amar a todos sem nenhum tipo de distinção. Essa é que é a grande verdade para nós. E aí Jesus vai concluindo no verso 41 dizendo: mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. Jesus vai fazer essa divisão. E veja, e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. E no verso 43 ele vai dizer assim, então os justos resplandecerão como o sol. Os justos resplandecerão como o sol. Por que Jesus fala dessa forma para essa parábola? Eu não sei se você já viu a plantação de trigo, mas ela tem um tom dourado, amarelo, né? Um pouco dourado, assim, um pouco amarelado. Eu sei que você deve estar lembrando aí, mas se você puder depois, se tiver interesse, dá uma pesquisada e veja uma plantação de trigo, como que ela é bonita. Quando você olha assim ao longe, vê ela ao horizonte, ela fica linda. E quando o sol nasce e coloca-se sob ela, sob o trigo, ela reluz, ela brilha. Porque aquele dourado e o amarelo, que é natural do trigo, com a luz do sol, aquilo resplandece. Resplandece. Então Jesus aqui, amados, ele ensina várias coisas, ele dá vários alertas, como nós já comentamos aqui, mas um grande ensinamento que ele traz para nós é que se nós perseverarmos até o fim, sendo trigo, tendo essência dentro de nós, vai chegar o dia em que eu e você vamos resplandecer.
Olha só, amados, isso não é para o nosso engrandecimento, tudo isso é pela misericórdia de Deus, porque nós não somos dignos de nada. Mas vai chegar o momento em que Deus vai honrar a sua postura de fé, o teu esforço em servir, em dedicar-se de modo sincero. Vai chegar esse dia para a nossa vida. E Cristo está dizendo isso aqui. Eu vou tornar a ler o 43. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Então, para onde que nós iremos lá na frente, amados? Nós vamos fazer parte do reino de Deus. Então, recapitulando aqui para nós podermos concluir, entenda, essa parábola nos ensina que, de fato, existe o mal no meio do bem. Não temos como fugir dessa verdade, dessa realidade. Existe o mal que tem cara de bem. Isso também é fato. Outra verdade, no final, Deus vai julgar a todos e somente Deus vai trazer a separação de quem é o mal e quem é o bem. Não nos cabe fazer isso, nós não temos condições de fazer isso e pré-julgar as pessoas e condenar pessoas ao inferno. Veja, nós não temos essa capacidade. Então, são ensinamentos importantes que estão contidos dentro dessa parábola. Outro ensinamento importante, se nós não sabemos quem é joio, então nós temos que amar a todos e cuidar de todos, porque às vezes nós julgamos errado e desprezamos o joio, que na verdade pode ser o trigo. Então Cristo está dando para nós parâmetros e ensinamentos para que eu e você tenhamos cautela ao avaliar. É como a mulher adúltera que nós citamos aqui. Ela não era joio, ela era trigo, porque Jesus já conhecia o seu coração. Não nos cabe fazer dessa forma. Dentro dessa parábola, amados, nós entendemos o amor de Deus, a graça de Deus, que ela é estendida para o mundo inteiro. Essa semente foi dada e colocada para o mundo todo. Todos temos a oportunidade de viver essa realidade. Nós entendemos que não adianta, ensinamentos importantes para a gente concluir e resumindo aqui, não adianta estar na igreja, servir a Deus, ser um cumpridor de horários, participar de todos os ministérios, se dentro de nós não houver uma essência verdadeira, que de fato está prostrada e voltada para Deus. Porque há também o joio que cresce no meio do trigo, há também o joio que tem cara de trigo e ele cresce junto. Parece que é trigo, mas ele não é. E nós lembramos aqui daquelas pessoas que um dia estarão diante de Deus e dirão: nós expulsamos demônios em seu nome, nós fizemos sinais e operamos maravilhas em teu nome. E Cristo e Deus dirá a eles: eu não vos conheço, eu não sei quem você é. Percebe o peso disso? Então, estes ensinamentos estão aqui contidos dentro desse contexto dessa parábola. E por fim, Jesus conclui dizendo que, de fato, um dia vai chegar o momento em que estas pessoas serão sim lançadas ao inferno, à fornalha de fogo ardente. Porque, veja, o trigo, o joio no meio do trigo, quando ele é separado, ele não tem outro lugar a não ser o fogo. Ele é queimado. Quem planta, quem tem a plantação do trigo sabe disso. Quando surge o joio e quando se consegue fazer a separação, ele é lançado ao fogo. É o lugar do joio. No entanto, o trigo ele tem um outro lugar separado. Nós vamos resplandecer com a luz do sol e nós teremos um lugar guardado, reservado no reino de Deus, ao lado de Deus, para toda a eternidade. Então Cristo traz esses ensinamentos para trazer clareza para nós de que uma outra verdade também que eu deixei passar aqui no nosso resumo é que Deus não plantou joio, Deus não é culpado pelo mal, pelas coisas ruins que acontecem. Ele é essencialmente bom. E quando os trabalhadores perguntaram para ele, o Senhor não semeou uma boa semente? Então por que tem uma semente ruim no meio da boa semente? E aí, no caso, o Senhor do campo diz lá, falou: olha, eu semeei a boa semente, mas no meio da madrugada, no meio da noite, veio o inimigo e plantou o joio. Entende? Nós temos uma essência boa para viver. Não deixe o diabo distorcer aquilo que Cristo falou para você. Talvez, se você estiver desanimado na sua caminhada como cristão, pois bem, é o diabo tentando implantar o joio no seu campo, para trazer confusão, para distorcer
a semente genuína que Deus colocou inicialmente no seu coração. Continue crendo, continue servindo, continue caminhando, porque o que você está fazendo é correto e vai chegar o dia em que o mal e o bem serão revelados e cada um vai para o seu devido lugar. Deus não é culpado pelo mal, e se nós perseverarmos nele, um dia nós vamos colher os frutos de tudo isso que nós estamos fazendo dentro da nossa caminhada como cristãos. Amém?